Fala galera, você está no canal do Jota e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que causa muita polêmica. Será que o Capitão Marvel é da DC? Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele like e vem com o Jota. Se você não conhece a história do Capitão Marvel, com certeza você ficou um pouco confuso quando leu esse título. Como assim o Capitão Marvel, que tem o nome, a marca da Marvel, é da DC? Pois bem, vamos tentar responder essa questão aqui nesse vídeo. Para a gente começar essa discussão aqui, a primeira coisa que devemos saber é que o Capitão Marvel não foi criado nem pela Marvel e nem pela DC. Tudo começou lá em 1939, quando o primeiro Capitão Marvel foi criado, e nessa época ainda não existia nem a Marvel e nem a DC. O primeiro Capitão foi criado pela editora Fawcett, que veio a falir, já que em 1941 a DC Comics entendeu que o personagem da editora era uma cópia do Superman e resolveu processá-la. Nós vamos ver mais detalhes disso daqui a pouco. A primeira aparição do Capitão Marvel foi em fevereiro de 1940, na edição número 2 da revista Whiz Comics, da editora Fawcett. O personagem tinha um trovão como símbolo e usava uma capa branca com bordas amarelas. Na chamada Era de Ouro dos quadrinhos, a todo momento surgiam novos heróis, novos vilões, novos personagens, e até o momento o Superman era tido como o super-herói mais poderoso dos quadrinhos. Então a Fawcett tinha a missão de criar outro personagem que concorresse com ele e fosse tão poderoso quanto, ou até mesmo mais poderoso do que o Superman. E foi aí que surgiu o primeiro Capitão Marvel, que chegou a ter o apelido de o mortal mais poderoso da Terra. A origem mais clássica do herói foi quando um dia um pobre órfão chamado Billy Batson, que trabalhava como jornaleiro, estava vendendo seus jornais no metrô da cidade, quando uma figura misteriosa o chamou e mandou que o seguisse por um túnel. Chegando lá, Billy deu de cara com estátuas horríveis que representavam os 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a vaidade, a inveja e a preguiça. Logo depois disso, ele chega numa câmara onde conhece um ancião com uma longa barba branca. Ele se apresentou como Shazam e seria um mago que defendeu a Terra de forças do mal desde tempos em que não se há registro. Porém, estaria velho demais para continuar com sua missão e precisaria de um sucessor. E o escolhido teria sido o jovem Billy. O garoto então pergunta como poderia fazer isso, e o mago diz que tudo o que ele precisa fazer é pronunciar o seu nome, ou seja, Shazam. Nessa época, os quadrinhos não eram tão populares entre os adultos, então a maior parte do público era de crianças. E o Shazam, que talvez por ser um herói que em parte é criança e em parte é adulto, começou a fazer muito sucesso. Já o Superman, apesar de também ter um público juvenil, ele era mais voltado para o público adulto. E então a DC começou a tremer as pernas, começou a sentir medo de perder nas vendas, para o Shazam. E então resolveu processar a empresa Fawcett, alegando um suposto plágio, alegando que o Capitão Marvel seria uma cópia do Superman. O processo tinha 3 principais acusações. A primeira era de que os dois personagens eram tidos como os super-heróis mais fortes do mundo. A segunda acusação é de que os dois personagens teriam basicamente a mesma identidade secreta. Os dois trabalhavam com jornalismo. E a terceira acusação, que chega a ser um pouco engraçada, é de que os dois personagens teriam arqui-inimigos, cientistas e carecas. Sim, eles acusaram de os dois vilões, que eram arqui-rivais dos personagens, eram carecas. Enquanto o Superman tinha o Lex Luthor como inimigo, que não tinha um fio de cabelo sequer na cabeça, o Capitão Marvel tinha o Dr. Silvano, que também era careca. No fim dos anos 40, a venda de quadrinhos caiu bastante e então as editoras precisaram renovar os seus catálogos. A DC, que na época se chamava National Periodics, conseguiu renovar com eficiência o seu catálogo, passando a fazer quadrinhos de ficção científica, de romance, entre outros gêneros, enquanto que a Fawcett não conseguiu a mesma proeza. E então, depois de 12 anos lutando no processo contra a DC, ela ficou sem dinheiro para pagar os advogados e então foi à falência. Com isso, a DC ficou com todos os direitos do Capitão Marvel e ela fez o que com o personagem?
colocou na geladeira. Afinal, nunca foi a intenção da DC utilizar o personagem, a intenção desde o início era se livrar dele, apenas isso. Logo depois disso, a editora Marvel Comics foi criada e então o Stan Lee, que todos nós conhecemos hoje, né, resolveu resgatar o nome de vários personagens, apesar de as suas características serem totalmente diferentes, e o Capitão Marvel foi um deles. E então a editora resolveu criar uma revista que se chamasse Capitão Marvel, mas isso deveria ser feito com muita rapidez antes que outra editora fizesse o mesmo. O Capitão Marvel da Marvel foi apresentado na revista Marvel Super Heroes, que era uma espécie de revista teste, onde os heróis que apresentassem bons números de vendas ganhavam sua revista própria, e o único que ganhou uma revista própria foi justamente o Capitão Marvel. O novo herói, que se chamava Mar-Vell, era um alienígena, capitão de uma expedição Kree, cuja missão era estudar sobre a Terra. Após combater um vilão em pleno solo terrestre, as pessoas passam a acreditar que ele é um super-herói, e ao publicar o nome do personagem, a imprensa acaba errando, e então eis que surge o nome Capitão Marvel, como conhecemos hoje. Após a Marvel Comics publicar outro Capitão Marvel, a DC finalmente acordou e viu que tinha sido um erro colocar o seu próprio Capitão Marvel na geladeira. No fim dos anos 50, os quadrinhos estavam voltando a se tornar fortes entre o público, e foi aí que a Marvel cresceu na chamada Era de Prata dos quadrinhos. E então a DC se viu praticamente obrigada a publicar uma revista com o seu Capitão Marvel. Mas como fazer isso se a Marvel já tinha publicado uma revista com o mesmo nome do Capitão Marvel? A solução encontrada foi mudar o nome da revista para Shazam. No início, somente o nome da revista era Shazam, mas o personagem continuava se chamando Capitão Marvel. E isso responde a muitas dúvidas que alguns fãs têm. Nós chegamos a ter dois Capitães Marvel ao mesmo tempo. Um era da Marvel e o outro era da DC. Vários anos se passaram até que a DC resolveu fazer um reboot em seu universo. Então vários personagens ganharam novos visuais, novas identidades e até mesmo novos nomes. Foi o caso do Capitão Marvel, que agora se passa a chamar de Shazam. A história do Shazam tem muito mais curiosidades do que eu contei aqui hoje, mas eu vou deixar essas curiosidades para um outro vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da história do Shazam, como ele se tornou o Shazam, e também essa história aí do Capitão Marvel ter sido da Marvel e da DC, tá certo? De qual Capitão Marvel vocês gostam mais? Do da DC ou da Marvel? Lembrando que o da DC não se chama mais Capitão Marvel, tá? O Capitão Marvel da DC agora se chama Shazam. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu e até a próxima!